Olá pessoal, plano tangente à superfície. Aqui eu tenho o gráfico de uma função f que depende de x e y e eu escolhi um ponto ali, o ponto P, que é o x0, y0, z0. A equação do plano tangente à superfície naquele ponto é a derivada parcial em relação a x aplicada no ponto, que multiplica x menos x0, mais a derivada parcial em relação a y aplicada no ponto, que multiplica y menos y0, menos z menos z0 igual a zero. Eu vou demonstrar a validade disso daqui depois do exemplo. Então, primeiro um exemplo para ver como é que funciona a equação do plano tangente a uma superfície. Então, foi assim, ó. Peguei uma função, ax² mais 2y², cujo gráfico é a superfície que aparece aqui, e escolhi um ponto. O ponto em que o x é 1, o y é 1 e o z tem que calcular. Para calcular o z, que é a f de 1, eu vou colocar o 1 no lugar do x e o 1 no lugar do y. Aqui o x vale 1 e o y vale 1 também. Então vai ficar 1 mais 2 vezes 1², que dá 3. Então o ponto que nós estamos falando é o 1, 1, 3. O ponto que eu escolhi aqui para traçar o plano tangente é o 1, 1, 3. Bom, o que eu preciso para equação do plano tangente? Bom, eu já tenho aqui, ó, o x0 é 1, o y0 é 1 também, e o z0 é 3. Então, eu já posso começar preenchendo a equação do plano tangente, substituindo as coordenadas do ponto que foi pedido, o 1, 1 e 3. Agora, eu preciso das derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Então, o que eu tenho aqui? A função está aqui em cima, vou derivar parcialmente em relação a x. Derivada de x² em relação a x, 2x. Derivada de 2y² em relação a x, 0. Então fica 2x. E eu preciso da derivada parcial em relação a x aplicada no ponto 1, 1. O x aqui vale 1. 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. O número 2 é o que vai aqui na frente, ó. A derivada parcial em relação a x aplicada no ponto é o que vai aqui. Então, já tenho 2 que multiplica x menos 1. Mas, agora eu preciso da derivada parcial em relação a y. Derivada parcial em relação a y. Derivada de x² em relação a y, 0. Derivada de 2y² em relação a y, 4y. E eu preciso disso daqui calculado no ponto 1, 1. Derivada parcial em relação a y no ponto 1, 1. Eu coloco, aqui tem que colocar o y, e o y vale 1. Então, fica 4 vezes 1, 4. Então, o 4 é o número que vem para cá, e aí está. Isso aqui é a equação deste plano tangente ao gráfico da f no ponto 1, 1 e 3. Bom, agora eu vou demonstrar que a equação do plano tangente tem esse formato aí. Então, eu quero chegar no seguinte, ó. Eu tenho esse aqui. Isso aqui é a equação de um plano. Lá na geometria analítica, nós já vimos que a equação do plano que passa no ponto x0, y0, z0 e que tem vetor normal A, B e C é isso aqui. Então, isso aqui é matéria vista no curso de geometria analítica, equação de um plano. Aqui, no caso, esse é o meu plano tangente. Lembrando que A, B e C são as equações, são as coordenadas do vetor normal ao plano. Eu dividi toda a equação por menos C. Então, eu escolhi um outro formato, mas continua sendo a equação do plano. Eu apenas escolhi outra normal. Eu posso escolher qualquer vetor normal ao plano para colocar aqui na frente. No caso, eu escolhi A, B e menos 1. Então, isso aqui é o meu vetor normal. O meu objetivo qual que é? Eu quero descobrir quanto que vale o A e quanto que vale o B. Porque eu quero mostrar para vocês o seguinte, né? Voltando lá, ó, eu vou mostrar que o A é a derivada parcial em relação a x e que o B é a derivada parcial em relação a y.
Tá? Aqui nós temos a equação do plano tangente. Eu quero mostrar que o A vale isso e que o B vale isso. Quando eu mostrar que o A é isso e que o B é isso, eu demonstrei a equação do plano tangente àquela superfície. Como é que se faz isso? A ideia é assim, ó. Vamos olhar a figura. Aqui está o gráfico da função, aqui está o plano tangente, e eu vou começar traçando o plano y igual a y0. Eu vou considerar a intersecção entre o plano tangente e o plano y igual a y0, que é a reta que aparece aqui. Então vamos calcular a equação da reta de intersecção com o plano tangente com o plano y igual a y0. Então, ó, a intersecção do plano tangente com o plano y igual a y0 é... Então, como é que se calcula uma intersecção entre dois planos? Eu substituo as equações de um deles dentro do outro. Um plano está aqui em cima e o outro é y igual a y0. Então, basta no lugar do y eu colocar o y0. Então, isso aqui é aquela reta de intersecção entre os dois planos. y0 menos y0 vai cortar, então esse termo aqui ele vale zero. Só sobra o A que multiplica x menos x0, mais zero, menos z menos z0 igual a zero. Cheguei aqui. Agora eu vou só isolar. Eu vou pegar esse termo A que multiplica x menos x0, passar para o outro lado, então eu subtraí ali dos dois lados, ficou assim. Agora eu multiplico tudo por menos 1, só porque ficou menos aqui, e chego aqui. O que é isto? Z menos Z0 igual a A que multiplica x menos x0. É a reta que eu obtive, como sendo a intersecção entre o plano tangente e o plano y igual a y0. Tá, mas olha só. O que é essa reta tangente aqui? Ela é uma reta tangente que foi obtida com o y sendo constante. Isso aqui nós já vimos em uma aula que é a equação da reta tangente a uma superfície na direção do eixo dos x. Então, nós temos uma aula só para mostrar que a equação da reta tangente à superfície na direção do eixo dos x é z menos z0 igual a derivada parcial em relação a x aplicada no ponto, que multiplica x menos x0, e y igual a y0. Então, funcionou assim. Peguei o plano tangente, peguei o plano y igual a y0 e determinei a intersecção entre eles, que deu isso aqui, z menos z0 igual a A que multiplica x menos x0. Mas, por coincidência, eu já sabia que a intersecção aqui é uma reta que eu já conheço o formato. Eu já vi numa aula que ela é assim. Então, vamos comparar. Z menos z0, z menos z0. A, derivada parcial em relação a x no ponto. Acabei de descobrir que o A é a derivada parcial em relação a x no ponto. X menos x0, x menos x0. Ou seja, o A é a derivada parcial em relação a x no ponto. Então, aqui está, ó. Eu comecei com a equação do plano tangente assim e já descobri que o A é a derivada parcial em relação a x no ponto, que era aquilo que eu já esperava. E eu fiz isso quando eu fiz y igual a y0. Se eu tivesse feito as contas agora com o plano x igual a x0, eu descobriria que o B é a derivada parcial em relação a y. Então, aí está. Ó, A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, menos z menos z0. E eu descobri que o A é a derivada parcial em relação a x, que o B é a derivada parcial em relação a y, e aqui está o menos 1. Então, a equação do vetor normal ao plano, o vetor normal tem coordenadas derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, e menos 1. E é isso aí.